Olá, seja bem-vindo ao ND Especial Porto. Começa hoje uma série de programas que serão exibidos nas próximas 3 sextas-feiras. Economia, transporte, logística e a movimentação no maior porto da América Latina serão alguns dos assuntos abordados. ND Especial Porto. Oferecimento. Tegrão. Inovar para transformar e melhorar. É assim que a Tegrão faz. Praticagem, precisão e tecnologia ampliando os limites do porto. E DP World Santos, criando o futuro agora. E para abrir a nossa série especial sobre o Porto de Santos, eu converso hoje com Fábio Siquerino, diretor da DP World Santos. Tudo bem, Fábio? Seja muito bem-vindo, boa noite. Tudo bem, boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Falar sobre o maior porto certeza. da América Latina, né? O Porto de Santos, ND certeza. Especial Porto, tem que ser o Porto. Começar a falar sobre os impostos, Ok. então. A Câmara de Santos aumentou o ISS portuário tempos atrás. Quais foram os reais impactos dessa medida no setor? Na verdade, foi um impacto bastante significativo, porque a princípio a gente olha de 3% para 5%, parece 2% de aumento, mas são 66,7% de aumento, né? Saindo de 3% para 5%. Isso realmente impacta toda a cadeia e, na verdade, no final do dia, quem está pagando a conta sou eu, é você, é o telespectador, é todo mundo que acaba consumindo algum produto, está pagando essa conta, porque isso acaba sendo diluído na cadeia. Na verdade, o que a gente espera é que, eu ouvi muito quando isso aconteceu, de que isso era uma maneira de você ter mais condições, a prefeitura ter mais condições de retribuir para a sociedade em melhorias, em benfeitorias para a sociedade de maneira geral. Então, acho que é uma pergunta que a gente tem que direcionar para a sociedade, né? Eles realmente... Se realmente aconteceu essa realmente perceberam alguma melhoria com a maior arrecadação de impostos? Do ponto de vista do empresário, isso daí impactou toda a cadeia, né? Reduziu a rentabilidade, no final do dia isso foi distribuído e o consumidor final pagou a conta. Agora, além da cobrança do ISS, a gente teve aquela questão da cobrança do IPTU. Santos já começou essa cobrança do IPTU? A discussão ficou estagnada? Como é que está? Na verdade, assim, nós somos um terminal privado, então tem um regime um pouco diferente dos terminais arrendados do porto, né? O terminal privado, ele já tem essa carga de imposto, então pode variar entre ITR, que é um imposto similar, ou IPTU, mas nós já pagamos isso. Então, na verdade, essa medida ia afetar os terminais arrendados, né? E aí eu não sei exatamente como é que está essa questão, mas eu acho que tem um ponto muito importante. Você falou do ICMS, falou do IPTU. Toda vez que você muda a regra do jogo, no meio do jogo, né, o investidor vem, faz um grande investimento no porto, ele faz um plano de negócios imaginando como é que vai ser a receita, a rentabilidade, os custos envolvidos e o ambiente regulatório e de impostos. Quando você muda a regra, você destrói todo o plano de negócios feito. E isso como é que fica para o novo investidor que está vindo para o terminal? Ele olha essa mudança de regra no meio do jogo, eu não acho que ele fica tão otimista para continuar investindo num ambiente que muda as regras o tempo todo. Você acha que o aumento desses impostos acaba afetando a economia local? Eu não tenho dúvida disso. Afeta a economia local. E, na verdade, vai acabar abrindo oportunidade para os terminais irem e pedir reequilíbrio econômico-financeiro para o governo, porque isso afetou, é uma mudança do que tinha sido estabelecido no momento do arrendamento. Falar um pouquinho sobre a questão da infraestrutura e da competitividade, Fábio. A gente sempre diz que o Porto de Santos é o maior do Brasil, é o maior da América Latina, mas a gente pode dizer que ele é um porto bem estruturado? Na verdade, assim, a gente tem que fazer uma análise, se você comparar ele com outros portos, quando a gente olha o Porto de Santos, né, eu vou separar primeiro terminais de contêiner de outros terminais, tá? Então, quando você olha do gate ou do portão para dentro do terminal, ou do berço para dentro do terminal, quer dizer, os limites do terminal, eu acho que nós estamos muito bem estruturados hoje. A produtividade dos terminais hoje, ela é comparável aos melhores terminais do mundo, né? Os terminais foram implementando novas tecnologias, melhorando seus equipamentos, nós estamos muito bem nesse sentido. O grande problema do Porto de Santos são os acessos terrestres e aquaviários. É isso que contribui para a ineficiência do Porto de Santos hoje. Que alternativas a gente teria? Olha, eu acho que você precisa de um programa de investimento bastante eficiente e assertivo para melhorar o acesso aquaviário. Quando eu falo acesso aquaviário, é você permitir que os navios, que o canal tenha maior profundidade para receber navios maiores, que o Porto de Santos esteja preparado para receber navios acima dos 340 metros de comprimento, que hoje é a limitação, né?
e o acesso terrestre que ele seja eficiente, porque o porto vem a cada ano aumentando o seu volume movimentado e a gente continua com os mesmos acessos rodoviários, né? Anchieta, Imigrantes, ou a Cônego. Quer dizer, você precisa criar um sistema de entrada e saída do porto eficaz para isso. Senão a gente vai continuar sendo um dos portos que é o maior porto da América Latina e, no entanto, não é o mais eficiente da América Latina. Exatamente. Aí a gente esbarra nessa questão da logística, Exatamente. né? A gente teve, há um tempo atrás, a questão da greve dos caminhoneiros, que impactou diretamente, né? E aí começou a se discutir essa questão das ferrovias, enfim, mas também até agora nada de efetivo. Não aconteceu nada. Eu acho que a gente na ferrovia tem vários aspectos para olhar. Se a gente olhar o volume de container movimentado por ferrovia, que entra e sai do porto, representa 3% do volume do porto. É muito pequeno essa eficiência. Quando a gente se compara, todas as comparações que nós fazemos do Porto de Santos, a gente olha Rotterdam e outros portos super eficientes. Esses portos têm um sistema de acesso ou via hidrovia ou por ferrovia super eficiente. E a gente ainda tem toda a nossa carga, ou 97% do volume de container, sendo movimentado pelo modal rodoviário. E aí quando acontece uma greve, como a que ocorreu, você colapsa o sistema. Então você provoca uma ruptura na cadeia de todas as empresas que dependem desse volume de Santos. A gente percebe o quanto a gente está frágil ainda, Exatamente. fragilizado nesse sentido, né? Em termos de taxas, a gente pode dizer que o Porto de Santos ele é competitivo em relação a outros portos? Olha, se você olhar, eu vou falar a nível Brasil, né? Sim, Brasil. A nível Brasil. Você tem hoje alguns portos, algumas regiões do país que possuem alguns incentivos, que criam alguns incentivos fiscais, eu não sei especificar exatamente qual, mas a gente tem visto muita migração de carga do Porto de Santos, por exemplo, os portos de Santa Catarina. Isso acontece. Aí quando você faz a conta, né, você fala, pô, mas logisticamente é inviável esse negócio. Ah, mas você tem uma diferença fiscal que compensa qualquer custo logístico. Pode ser a questão do ICMS, por exemplo? Pode ser ICMS, por exemplo. Aí você tem que entender para cada segmento de mercado de que maneira que isso afeta ou não. Com certeza, qualquer mudança de imposto, se o produto for de alto valor agregado, compensa qualquer ineficiência logística. É o que a gente tem observado. Por que a gente vê muita carga que chega no Porto de Santos e vai para o estado de Minas Gerais para ser nacionalizado e para ser utilizado no estado de Goiás? Então, são algumas ineficiências logísticas, mas quando você olha a logística tributária, ela compensa a logística física, qualquer ineficiência na logística física. Então, precisamos pensar um pouquinho nessa questão da tributação, né? Para tornar mais eficiente. É verdade, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Só um minuto. O ND Especial Porto está de volta e eu converso hoje com Fábio Siquerino, diretor da DP World Santos. Fábio, a gente está falando sobre a questão da infraestrutura e da competitividade do Porto de Santos e no ano passado, conforme o indicador de qualidade dos portos do Banco Mundial, o levantamento com executivos de 133 países classificou o Brasil como nota 2,7 numa escala que vai de 1 a 7. Não foi uma nota muito boa. Não foi, com certeza não. Que medidas que foram tomadas desde então para melhorar essa situação? Tá. Primeiro, eu gostaria de fazer um comentário sobre esse indicador. Esse indicador, foram entrevistados quase 13 mil pessoas, quase 13 mil executivos no mundo, do Brasil cerca de 100 executivos. Isso é uma percepção, né? Isso não significa que tudo está ruim, né? Porque é uma percepção, depende, para aquilo que eu espero do Porto, tem muita questão da qual que é a minha expectativa do serviço, não atendeu a minha expectativa, está ruim. É uma amostra, né? A gente pode dizer uma que foi uma amostra, é uma pequena amostra e ela distribui em todas as regiões do país, então nós temos portos mais eficientes ou menos eficientes. Não quero dizer com isso que a nota deveria ser muito acima disso, não. Não é isso, acho que nós estamos ruim mesmo. Então, inclusive, se você olhar um material publicado pela Confederação Nacional do Transporte em 2018, eles falam que o investimento em portos no Brasil, para deixar os portos de classe mundial, está na ordem de 130 bilhões de reais. É um investimento muito alto. De lá para cá, o que eu vejo? Em 2016, o governo lançou o Programa de Participação de Investimentos, o PPI. Foram vários projetos colocados, implementados, vários projetos que estão em andamento, inclusive tem 5 em andamento agora no Porto de Santos, 4 já foram concluídos e tem mais 5 em andamento, inclusive um deles é a desestatização da Codesp, que está lá na lista dos projetos do PPI. Então o que a gente observa é que, principalmente esse governo, ele está envidando bastante esforços no sentido de melhorar a infraestrutura portuária brasileira. Se a gente olhar no passado, eu acho que vale a pena esse comentário,
Na década de 70 até 1983, o Brasil investia em infraestrutura mais de 6% do PIB, do Produto Interno Bruto do país. Nós hoje investimos cerca de 2,5%. Então, se a gente olhar só em infraestrutura de transporte rodoviário, ferroviário e portos, a gente investe 0,4% do PIB. Então, a gente investe um valor muito baixo, a gente precisa incrementar substancialmente esse investimento para colocar a gente num patamar de classe mundial novamente. Tem um indicador que a gente chama de estoque de capital de infraestrutura. O que é? Todo investimento feito em infraestrutura ao longo dos anos, você vai acumulando esse investimento. Claro, tem uma depreciação do investimento ao longo do tempo, mas você acumula e compara todo ano com o PIB do país. Em 83, nós chegamos a cerca de 58% esse indicador. Quanto eu tinha investido em infraestrutura dividido pelo PIB. De lá para cá foi só diminuindo isso. Nós estamos hoje com cerca de 36%. Nós investimos muito menos em infraestrutura do que deveríamos. Um país que está entre os primeiros do índice de competitividade global tem esse número próximo a 60%. Nossa, muita diferença. É muita diferença. Isso explica esse resultado, né? Exatamente. Deixou de investir, você deprecia o ativo, não renova, acaba isso. A gente pode dizer que existem portos de países vizinhos com maior qualidade do que os portos do Brasil? Existe. Nesse próprio indicador, se você olhar, Chile, Peru, eles estão com indicadores melhores do que o nosso. Mas também depende o tamanho do país, quantos terminais ele tem, depende muito porque é a percepção. Uhum. Então, se você tem um país com 1 ou 2 ou 3 portos que são eficientes e tem um acesso eficiente, o executivo está satisfeito, então ele dá uma pontuação muito alta. É difícil você comparar, essa é uma comparação fria, então é difícil você comparar percepção com realidades tão diferentes quanto a nossa, do Chile, do Peru, do Paraguai, inclusive. Por isso é difícil a gente dizer qual porto é melhor do que o outro? É muito difícil, é muito difícil. Aí eu vou até puxar um pouco a DP World, nós temos 81 terminais pelo mundo, né? Então, só para dar uma ideia, o Brasil como um todo movimenta cerca de entre 9 e 10 milhões de TEUs. TEUs é o equivalente a um container de 20 pés. Então, a gente converter tudo para container de 20 pés, 9 a 10 milhões no Brasil todo. Só um dos terminais lá da DP World movimenta cerca de 16 milhões de TEUs. Então, assim, toda a tecnologia que nós temos ali, nós estamos implementando aqui no Brasil, toda. Por isso que eu comentei que do portão para dentro, os terminais... outra realidade, né? É muito eficiente. O problema são os acessos. Como é que você chega e como é que você sai com a carga. Vamos falar então um pouquinho sobre movimentação de cargas? Vamos Como lá. é que o senhor vê a movimentação de cargas nesse ano? Olha, se a gente comparar, vamos olhar o volume do porto nos primeiros 7 meses do ano, porque a Codesp ainda não publicou os números oficiais de agosto, né? Então nós vamos falar dos primeiros 7 meses. Em toneladas, nós estamos praticamente idêntico aos primeiros 7 meses do ano passado. Cerca de 76 milhões de toneladas movimentadas no porto. Quando a gente olha container, nós estamos aí próximo a 3% abaixo do volume movimentado. Tudo bem que teve greve, teve problemas, mas se você comparar com 2017, de 2017, os primeiros 7 meses, com os primeiros 7 meses de 2019, nós crescemos cerca de 2,6%, 2,8%. Mas aí tem reflexo da greve dos caminhoneiros? Em 2018 teve, porque de 2017 para 2018 cresceu quase 7%. Okay. Em 2018 para agora caiu quase 3%. Então tem efeito da greve? Tem um pouco de efeito da greve, mas se você comparar com 2017, nós crescemos 3%, de 2017 até 2019. Então eu acho que está crescendo muito pouco. Agora, a gente pode ter uma expectativa de se a gente vai ter um bom ano? Eu acho que está todo mundo bastante otimista para o ano que vem, né? Muita gente bastante otimista, com todos esses investimentos novos, saindo a reforma da Previdência, aí vindo a reforma tributária. Eu acho que os empresários, de maneira geral, estão extremamente otimistas para isso. Nós também estamos otimistas, a gente espera um crescimento. É muito difícil você dizer que nível de crescimento, mas não me estranharia ser algo entre 4% e 5%, é um número bastante razoável para o Porto de Santos. É bastante aceitável, sem ser nada extremamente otimista, mas também não tão conservador. Eu acho que é um número bastante realista, 4%, 5% de crescimento no Porto de Santos. Ok. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua o nosso bate-papo sobre o Porto de Santos. Nós voltamos já já.
O ND Especial Porto está de volta e eu converso agora então com Fábio Siquerino, diretor da DPO de Santos. Fábio, eu gostaria de começar agora esse bloco falando um pouquinho sobre a entrada de Santos. A gente falou sobre a questão da logística no bloco anterior. As obras na entrada de Santos começaram a ser executadas e elas vão ajudar de alguma forma essa movimentação no porto? Como vocês já estão sentindo alguma coisa em relação a isso, não? Não, ainda não, mas eu acho que indiretamente ela vai contribuir para aumento da movimentação. Por que eu acho isso? A obra em si, o que ela vai trazer? Maior eficiência de acesso ao porto. Quando você melhora o acesso ou a saída do produto do porto, você diminui o custo logístico. Diminuindo o custo logístico, o porto fica mais competitivo e contribui para o exportador brasileiro ser competitivo lá fora, né? Ou a carga não derivar para um outro porto de outro estado que é mais eficiente nos seus acessos. Então, acho que indiretamente, você diminuindo o custo logístico, a tendência é de que o exportador fique mais competitivo e aumente o seu volume no Porto Santista. Os principais problemas que a gente tem hoje no Porto de Santos, quais seriam? Olha, eu vou citar 2 macro problemas. Um deles é a profundidade do canal. Eu acho que isso é fundamental. O maior porto da América Latina, para ele manter essa figura, esse protagonismo que tem na região, ele precisa se atualizar. Então, os terminais já estão preparados para navios muito maiores que os de 340 metros. Hoje, o maior navio que entra aqui são navios de 11 mil teus, 11 mil containers de 20 pés, equivalente. E você precisa trazer navios maiores. Então, nós já estamos falando há algum tempo navios de 366 metros. São navios mais longos, que precisam de uma profundidade de canal maior, e o porto precisa providenciar essa dragagem, esse aprofundamento do canal o quanto antes. O outro problema é o acesso terrestre, que a gente já comentou aqui. O acesso terrestre, ele precisa ser melhorado. Não dá para você basear toda a tua movimentação portuária de carga containerizada no modal rodoviário, né? Com a greve ficou evidente a dependência. Nós somos dependentes do modal rodoviário, isso tem que acabar. Agora a gente tem uma questão que está numa dinâmica aqui na nossa região muito importante, que é a questão ponte ou túnel. Certo. É uma eterna pergunta. Sai essa ponte, sai o túnel, ou a gente vai ficar falando sobre eles mais 40 anos? Olha, eu acho que sai. Os dois? Não. Eu acho que a ponte está mais próxima de sair, pelo menos é o que está mais na mídia agora, né? Está sendo empreendido maiores esforços para sair essa ponte, mas eu queria provocar uma questão aqui bastante interessante. Qual que é o objetivo de ter a ponte ou o túnel? Quando você fala de criar uma outra ligação seca entre as duas margens, se a gente estiver falando isso para os veículos leves, eu acho bacana, porque você cria mais um acesso, desafoga o trânsito, né? Balsa ou pelo outro lado. Agora, para o veículo pesado, por que a gente precisa incentivar o intermargens de carga? Para mim, isso é uma questão fundamental. Hoje, a gente tem vários programas do governo para agilizar o processo de desembaraço aduaneiro. Falamos muito sobre o desembaraço sobre águas, que a mercadoria já chega desembaraçada. Então, ela chega no terminal, ela já pode imediatamente sair. Por que ela tem que ir para outra margem? Isso, para mim, está muito mais relacionado a uma ineficiência logística. É quando você tem uma azia, você toma um antiácido. Você tem azia, você toma um antiácido, até que vira uma úlcera. E você não foi entender por que você tem azia. Então, por que eu preciso a ligação entre margens para veículos pesados? Na minha cabeça, a eficiência logística deveria ser: a carga chega no porto, você ter um hub ferroviário, e aí eu acho fundamental a ferrovia, e você tinha um serviço expresso conectando a Baixada ao Planalto, e você poderia ter isso, sei lá, logo no Planalto, em regiões, macro-regiões industriais importantes, como Campinas, por exemplo, conectando até esse centro por uma ferrovia super eficiente, rápida, e de lá você fazer o que a gente chama de last mile, que é o último trecho rodoviário. Então, por que você não pensa numa eficiência logística e sempre fica procurando maneiras de remendar aquilo que não funciona bem? Você fica incentivando intermargens de carga, é mais trânsito ou na Cônego ou na cidade de Santos, é maior emissão de CO2 na cidade de Santos. Nós temos que trabalhar para melhorar o nosso meio ambiente. Questão de sustentabilidade. A gente fala de carro híbrido, carro elétrico, e a gente fica criando mais oportunidade de caminhão transitar na cidade. Agora, para você também ter tudo isso na ferrovia, precisa de investimento, precisa de incentivos. E aí eu digo o seguinte: hoje você tem as ferrovias vencendo a concessão em 2026.
Há tempo que se fala da renovação antecipada, MRS, Rumo, isso não aconteceu ainda. Então, qual que é o apetite que os empresários têm de continuar investindo na melhoria da ferrovia, com a incerteza que 2026 acaba o contrato? Então a gente precisa resolver essa questão e pensar numa saída eficiente do porto e não em ter margem de carga. Ok. Fábio, muito obrigada pela sua participação, sucesso Muito obrigado. na empresa. Foi um prazer. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Bom final de semana, a gente se vê. Até mais.